Vou agora conversar e conhecer o nosso primeiro convidado, é o professor José Castro Lopes. Muito boa tarde, Sr. Professor. Está bem disposto? Bem disposto, sim, obrigado. Aqui não há problema de varizes. Mesmo que haja, está cobertas pelas calças, tudo tapado, não há problema nenhum. Não, mas vamos de facto, o Sr. Professor José Castro Lopes é professor catedrático na Universidade do Porto e estuda a medicina da dor, que eu sei que as pessoas já vão perceber a relação da dor com os analgésicos ou com o mau uso. Sei que nos Estados Unidos é um problema grande. Este mau uso dos medicamentos analgésicos pode ter consequências muito graves para a saúde. Portugal está mais ou menos no bom caminho ou não, Sr. Professor? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, muito boa tarde. De facto, em paralelo com uma maior consciência de que a dor precisa de ser tratada, porque nós até há uns anos atrás, até há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, não tínhamos bem a noção, primeiro, da magnitude do problema, porque a dor era realmente uma epidemia. Dor crónica. Dor crónica, estamos a falar essencialmente da dor crónica, exato. Era uma epidemia, só para lhe dar uma ideia, em Portugal cerca de 36% da população adulta portuguesa tem dor crónica. Ou seja, tem dores para o resto da vida e às vezes nem percebem de onde vem nem como tratar. Exatamente, exatamente. Muita dela não é tratada. Não é? Não é tratada. E um pouco menos de metade destas pessoas têm dor crónica moderada a severa, quando nós vamos medir a intensidade da dor. E, portanto, isto representa quase 1 milhão de portugueses com dor crónica moderada a severa. Que é muita gente, muita gente. Isto sucede em Portugal, mas sucede nos outros países. E começou-se a ter consciência disto. Então começou-se a querer tratar as pessoas com dor crónica. Obviamente, não se pode deixar as pessoas com dor crónica sem tratamento, porque afeta imenso a qualidade de vida das pessoas, além do sofrimento que acarreta. Afasta-as dos trabalhos, afasta de família, isolamento. De tudo, isolamento. Do ponto de vista económico, também só para lhe dar uma ideia, em Portugal estima-se que à volta de 2,7% do PIB, estamos a falar de 4.600 milhões de euros por ano, é o custo direto e indireto da dor crónica. Portanto, tem um impacto também económico enorme, muito grande. E precisa de se tratar esta dor crónica. E, paralelamente a isto, houve uma certa campanha de liberalização do uso dos analgésicos. Mesmo em Portugal são sem receita médica ou não? A maior parte dos analgésicos, sim. Sim. A maior parte dos analgésicos, sim. Alguns destes analgésicos têm efeitos secundários. E há um grupo particular de analgésicos, que são os analgésicos opioides. São analgésicos semelhantes à morfina, são derivados do ópio, por isso é que se designam por analgésicos opioides, que são os analgésicos mais potentes que nós temos, que têm ainda mais efeitos secundários se não forem apropriadamente utilizados. Eles atuam sobre os receptores para causar analgesia, para tirar a dor, mas também provocam, por exemplo, sonolência, tonturas e podem provocar adição. As pessoas podem ficar viciadas nesses analgésicos. Têm que fazer desmame. Têm que fazer desmame e, pior, se não for tratada essa adição, pode levar a consequências muito nefastas, que pode levar até à morte. Nos Estados Unidos, eu não sei se recorda de uma série que era o Dr. House. Então não me lembro. Lembra-se? Já tinha o Dr. House. Ontem eu estava a preparar este tema e o meu namorado disse-me isso. Não vou usar isso na televisão, que ele deve-me estar a enganar. Mas não, é verdade. Não, é verdade. O Dr. House era o exemplo paradigmático, neste caso era um médico que tinha o vício dos analgésicos opioides. Por acaso pensei que ele me estava a meter-se comigo, mas é verdade. Não, é verdade. Agora, outra série popular que está agora aí, o This Is Us, também tem um personagem que também tem. Porque isto realmente é um problema nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o aumento do consumo de analgésicos opioides aumentou muito nos últimos anos e, ao mesmo tempo, aumentou em paralelo o número de pessoas viciadas e o número de mortes provocadas pelas consequências do mau uso destes medicamentos analgésicos. Claro que há vários fatores e ainda se está a estudar isto, ainda não se sabe exatamente qual é a causa. Uma das causas é a má prescrição. Os médicos começaram a prescrever medicamentos opioides analgésicos de uma forma um bocadinho liberal. Só para lhe dar um exemplo, quando nós tiramos um dente do siso, nenhum médico, penso eu, em Portugal, pensaria jamais em dar um analgésico opioide. Nos Estados Unidos começaram-se a usar, que também está ligado com a cultura americana da legislação, daquela litigância nos tribunais, porque as pessoas depois começaram a dizer: eu tenho o direito à minha dor ser tratada, se a dor não for tratada, eu processo o médico.
E o médico, com medo disso, previne-se e toca a prescrever analgésicos mais potentes e durante períodos mais longos. E essa foi uma das razões que levou a este aumento muito grande do consumo dos medicamentos analgésicos. Nos Estados Unidos conseguimos perceber, ainda por cima com essas imagens que deu do Dr. House, que as pessoas bem conhecem, conseguimos perceber o impacto do problema. Em Portugal, como estamos? Esses medicamentos opioides estão venda livre? Não. Esses medicamentos opioides só por receita médica é que se podem adquirir. Até algum tempo, até aqui há alguns anos, até era preciso uma receita especial para vender estes medicamentos analgésicos. E nós, em Portugal, tínhamos um consumo ridiculamente baixo de medicamentos analgésicos. Só para lhe dar uma ideia, voltando àquele estudo epidemiológico de que eu falei, de que 1 milhão de portugueses têm dor crónica moderada severa, foi um estudo que nós fizemos na Faculdade de Medicina, e chegamos à conclusão que só 0,2% desses doentes é que usavam analgésicos opioides fortes. Portanto, realmente em Portugal usa-se muito pouco. Deixe-me dar-lhe outro número agora relacionado com as mortes por overdose. Em Portugal, dados de 2015, são os últimos, em 2015 houve 4 pessoas que morreram por 1 milhão de habitantes por overdose. Nos Estados Unidos foram 184 por 1 milhão de habitantes. Pois, é um bocadinho diferente, é muito diferente. São quase 5 vezes mais o número de mortes por overdose nos Estados Unidos do que existe em Portugal. Portanto, nós em Portugal não temos esse problema de maneira nenhuma. Mas temos outro. Porque eu também li que somos dos povos que mais se automedica. Exatamente. O que pode ser um problema. Não digo em relação aos analgésicos, corticoides, anti-inflamatórios e por aí fora. Em relação a tudo. Porque tudo faz mal se for mal doseado, se tomarmos o tempo que não está previsto, mais do que o tempo que não está previsto. Se tomarmos o medicamento que faz muito bem à vizinha, que tem uma coisa parecida connosco, mas se calhar a nós não nos faz bem porque não é esse o medicamento indicado, porque temos outra condição qualquer. E depois li outra coisa que achei interessante, que as pessoas pegam, não sabem os princípios ativos dos medicamentos, não é? Vê o nome. E depois outro que diz paracetamol. Então tomam os dois medicamentos, juntam, este o médico receitou, este fez bem à vizinha, vou tomar, e estão a tomar exatamente a mesma coisa, estão a dobrar a dose. Mas o dobro da dose, exatamente. Ou então a tomar até princípios ativos diferentes, sei lá, desculpe dizer o nome, mas o Voltaren e o Brufen, são coisas diferentes, mas que são exatamente, têm a mesma ação. São 2 medicamentos com a mesma ação, têm princípios ativos até diferentes, têm nomes completamente diferentes, mas é um erro tremendo associá-los, porque eles vão atuar sobre as mesmas... Por que as pessoas fazem isso? Agora, voltando, puxo outra vez o meu namorado é médico dentista, ele disse-me assim ontem, a propósito deste tema, a verdade é que as pessoas têm dificuldade em cumprir o que os médicos e médicos dentistas dizem. Porque é tão simples receitar medicação e as pessoas não cumprem. Isso é porquê? Pediu para fazer esta pergunta por ele. Falta de literacia. Será? É falta de conhecimento. É muito interessante porque nós também estamos a fazer um estudo sobre os medicamentos analgésicos que as pessoas tomam. Em Portugal? E analgésicos e outros? Não. Quando vão às consultas de dor. Okay. Em Portugal há consultas especializadas para a dor, que são as unidades de dor crónica. Estamos a falar de dor crónica, mais uma vez, nos hospitais. E nós seguimos à volta de 1000 doentes aqui nas 5 unidades de dor crónica do Grande Porto, de Santo António, São João, IPO, Gaia e Matosinhos. Tem unidades em todo o sítio? Nestas 5 hospitais há unidades de dor crónica. Muitas pessoas não sabem. E deixe-me dizer-lhe, nós concluímos que ou melhor, que 40%, quase metade das pessoas, não fazem o que os médicos receitam. Nem essas pessoas estão numa situação limite. Essas pessoas que estão numa situação com dor crónica, que vão às unidades de dor crónica, 40% ou tomam uma dose diferente, ou não tomam mesmo, ou só tomam quando lhes apetece. Quer dizer, o médico prescreve um fármaco com uma determinada posologia por um determinado tempo e elas ou não tomam ou tomam de maneira diferente. É que uma coisa 40%, quase metade. Quase metade das pessoas. Porque é assim, uma coisa, e pondo isto por palavras simples, é a pessoa ter uma dor de cabeça, ter umas tonturas hoje esporadicamente e não faz a medicação toda. Pronto. Agora, outra coisa é uma pessoa que vive altamente condicionada, afasta-se do trabalho, amigos, e tem uma dor que nem percebe se é de alma, se é física, o que é, e não cumpre. Não cumpre. Falta de literacia, falta de informação para a saúde. As pessoas não têm informação na saúde. As principais razões, nós também fomos ver quais eram as principais razões. As principais razões são medo dos medicamentos, medo de uma maneira geral. Eu tenho medo, isso vai-me fazer mal, eu já tomo muitos medicamentos. Mas mal que é? O fígado? Ou... O que quer que seja. Já tomo muitos, não quero tomar mais.
Outra razão é os efeitos secundários. Às vezes os medicamentos dão efeitos secundários, sobretudo se não forem tomados de acordo com aquilo que foi prescrito pelo médico. Outra razão é a falta de eficácia dos medicamentos. Realmente há determinadas dores crónicas de que os fármacos ainda não são muito eficazes para tomar. E, portanto, estas são as 3 principais razões e não fatores económicos que nós pensaríamos, por exemplo, que agora, nesta altura, já estamos... Pudessem influenciar, que as pessoas não comprassem por falta de dinheiro. No caso também há uma percentagem de pessoas que referem ser esse o fator, mas não está entre os 5 primeiros. Agora, diga-me, Sr. Professor, estes dados, já percebi que é muito estudioso, puxou imensos estudos, coisas totalmente diferentes, vão dar quase todas algumas conclusões gerais, mas ainda se surpreende ou não? Eu às vezes ainda me surpreendo. Eu não tenho atividade clínica, sou um investigador apenas, apesar de ser médico, não exerço atividade clínica. E, portanto, não contacto diretamente com os doentes. E, de vez em quando, estes grandes números surpreendem-me. Por exemplo, esse da não adesão terapêutica surpreendeu-me muito, porque eu não fazia ideia. E depois, quando nós vamos ver, quando vamos estudar, estas pessoas têm a sua dor tratada, e vemos, a dor não foi bem tratada. Não foi bem tratada porquê? 40% nem sequer seguiu a prescrição do médico. Portanto, pode ser essa uma das causas porque a dor não foi bem tratada. Portanto, há necessidade de aumentar muito a literacia em saúde. E nesse sentido, já agora deixe-me dizer-lhe outra coisa, porque muito em breve vai haver mais uma edição. Nós, na Faculdade de Medicina, decidimos criar uma coisa que é a Escola para Pessoas com Dor. E nessa Escola para Pessoas com Dor, aquilo que fazemos é precisamente isso, é dar informação às pessoas sobre o que é a dor, sobre os mecanismos da dor, sobre aquilo que elas podem fazer para melhorar o seu controle da dor. As pessoas por si próprias podem fazer muito. Há muitas técnicas que podem ser utilizadas, o relaxamento, a meditação, mesmo coisas do dia-a-dia. E, portanto, tentamos chegar às pessoas, aumentando a literacia das pessoas, de maneira a que elas possam, não só cumprindo a prescrição dos médicos, mas também com outros meios. Fazer algo por si, não é? Exatamente, de maneira a poderem controlar melhor a sua dor. Isso era interessante nós também podermos filmar para mostrar na televisão. Não sei se teremos autorização ou não, mas ficamos em contacto. Ficamos em contacto. Porque isso é interessante, porque nós aqui já fizemos alguns programas sobre dor crónica e eu entendo, mesmo para mim, não é, que estou a fazer as perguntas, às vezes é muito difícil aprofundar a questão porque é um problema difícil de se compreender. Ou se tem alguém próximo, de família e amigos, que está a passar por uma situação dessas e a pessoa depois é vencida pelo cansaço, não, de facto tem de haver alguma dor, tem de haver algo. Claro. Mas é um assunto difícil de compreender. É um assunto muito complexo. Uma das coisas que eu nessa escola para pessoas com dor, e eu, mais uma vez digo, não contacto com doentes, me impressionou mais, lá está, há bocadinho a pergunta o que é que o surpreende. Sim. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi a solidão das pessoas. A dor é uma coisa muito subjetiva. Só eu sei a dor que tenho, e cada pessoa sabe, a intensidade, etc. E estas pessoas muitas vezes não são entendidas, era aquilo que dizia, não são entendidas pelos seus familiares, pelos colegas de trabalho, às vezes até médicos, e portanto fecham-se em si próprias e adquirem uma solidão muito grande que, precisamente nessa escola para pessoas com dor, permitiu que elas se abrissem mais, vissem que há outras pessoas que têm o mesmo problema que elas, e só isso já foi muito terapêutico, já as ajudou muito. Essa quebra da solidão e esse entender que há pessoas que sofrem como elas e que há pessoas que entendem o sofrimento delas. E que há coisas a fazer. É uma dor crónica, a dor acompanha para o resto da vida, mas não tem de estar numa cama a dar-se às dores, passando a expressão. De maneira nenhuma. Há coisas a fazer. Há muitas coisas a fazer. Nós habitualmente costumamos dizer que muitas vezes não é possível eliminar a dor, agora é possível controlar a dor e é possível trazê-la para níveis em que as pessoas tenham uma qualidade de vida razoável. E não fiquem condenadas. E não fiquem condenadas a estar imóveis ou a não ser úteis para a sociedade, que é uma das coisas que também afeta muito as pessoas. Nesse estudo epidemiológico, estas coisas vão umas atrás das outras. 13% das pessoas com dor crónica têm reforma antecipada por causa da dor. Portanto, não chegam até à idade da reforma porque a dor as força a antecipar essa reforma. Fácil perceber o peso que isso tem para a nossa economia e custos humanos para as pessoas e para as famílias. São os tais 4.600 milhões de euros por ano. É fácil entender. Doutor, em Portugal, porque quem nos vê certamente terá muito preocupado com os Estados Unidos, mas queremos muito saber da nossa realidade. Certo. Preocupam mais este mau uso dos analgésicos, já percebi que não há
overdose a acontecer assim com alguma frequência, graças a Deus, em relação aos analgésicos, mas há outros, mau uso de antibióticos, os corticoides. O que é mais preocupante? Que mensagem é que é importante passar hoje a quem nos vê? Eu sou especialista em dor e, portanto, só posso falar sobre dor. A mim, o que me preocupa em Portugal na área da dor é que ainda há muito subtratamento da dor. Por exemplo, os medicamentos analgésicos opioides provavelmente ainda não são utilizados como devem ser, mas por baixo e não por cima, como acontece nos Estados Unidos. Pois. E o que me preocupa é a falta de informação para as pessoas e para os médicos também. A necessidade de dar mais formação nas escolas de medicina e na pós-graduação nesta área da dor crónica, de maneira que qualquer medicamento, nós hoje estamos aqui a falar mais nos opioides, nos analgésicos opioides, mas qualquer medicamento tem efeitos secundários, qualquer medicamento tem riscos e benefícios. No Reino Unido, a primeira causa de transplante hepático é o abuso do paracetamol. Pois. A utilização, o paracetamol que toda a gente toma para a febre, para as dores, toma de forma banal. Toma de forma banal. Se for tomado em doses exageradamente altas, provoca graves lesões do fígado e pode levar à necessidade de transplante hepático. A certo é que os medicamentos melhoram a nossa qualidade de vida, a nossa esperança, a qualidade de tudo. Certo, mas têm que ser tomados da forma adequada, têm que ser prescritos da forma adequada, em primeiro lugar, e depois têm que ser tomados da forma adequada. Claro. E, portanto, a necessidade de informação, por um lado, e, por outro lado, a necessidade também de monitorização. Nós temos que ver se, por acaso, estamos a seguir um trajeto paralelo ao que aconteceu nos Estados Unidos, de maneira a adotar as medidas necessárias para evitar que cheguemos a este extremo, que realmente o Presidente Trump declarou uma emergência de saúde pública, esta questão da epidemia das mortes por opioides. Olha, teve os olhos abertos para uma coisa interessante. É verdade. Embora também digam que devia ter declarado era uma emergência nacional e não uma emergência de saúde pública, porque se fosse emergência nacional tinha que dar mais dinheiro para tratar do problema. Pronto, portanto, então, há sempre aqui umas... Estou a ver. Os políticos sabem sempre... E é como os medicamentos, os políticos é como os medicamentos. O risco-benefício. Exatamente. Risco-benefício. Ora bem, Sr. Professor José Castro Lopes, muito gosto em conhecê-lo, é muito simpático e de facto conseguiu de forma muito simples explicar aqui muitas coisas que são importantes para nós. Obrigada. Um bom Natal para si. Muito obrigado, igualmente. Nos vemos. Obrigado. Ora bem, nós a seguir falamos